Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Guanais, sou pastor e psicólogo clínico e esse aqui é o podcast Pastores pela Vida, uma caminhada sobre cuidado e autocuidado por uma vida ministerial saudável e relevante. Afinal, de que adianta pastorear o mundo e perder a alma? Hoje eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Ziel Machado por uma conversa muito especial. E eu estou aqui com uma apresentação do Ziel, que olha, eu tive que estudar muito para decorar, Ziel, e poder te apresentar. O Ziel é pastor da Igreja Metodista Livre, aqui na Saúde, em São Paulo, graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, possui especialização em Cristianismo Contemporâneo no London Institute for Contemporary Christianity, mestrado em Ciência da Religião pela PUC de São Paulo, e tem formação complementar em cursos livres na área de teologia cristã, com concentração nas áreas de ética, espiritualidade e cidadania. O Ziel tem um doutorado em ministério pela Faculdade Teológica Metodista Livre de São Paulo e uma experiência no Regent College em Vancouver, no Canadá. Atualmente, o Ziel é colaborador no Centro de Estudos Teológicos Interdisciplinários, CET, e vice-reitor acadêmico do Seminário Teológico Servo de Cristo, além de ser presidente de honra da IFES, com todo esse currículo. Ziel, que alegria ter você aqui para conversar sobre jornada ministerial, sobre vida, sobre o reino de Deus. Que alegria, obrigado pelo convite, muito bom estar com vocês aqui. Que bom, bom te ouvir. Ziel, queria começar te fazendo uma pergunta. Quanto tempo você está nessa labuta ministerial, nessa jornada pastoral? Exatamente há 43 anos. 43 anos. Comecei com o Ministério Estudantil, no Rio de Janeiro, e depois, há 32 anos, também conciliando com o pastorado de igreja local. Então, em termos de ocupação ministerial, são 43 anos agora. É uma jornada, hein? Opa! O dobro da sua idade, quase. Generosidade. Um pouquinho mais do que a minha idade. Ô Ziel, e deixa eu te fazer uma pergunta. Olhando lá para trás, para o início do seu ministério, né, já que a gente está construindo aqui uma série de conversas cujo propósito é conscientizar a importância do autocuidado, dessa dedicação que pastores e pastoras devem ter para consigo. Lá atrás, quando você volta esses 43 anos de jornada ministerial, onde estava, se é que estava, esse lugar de uma fala sobre cuidar de si, cuidar da sua saúde de forma integral? Como é que você resgata isso aí na sua memória? Então, essa fala não estava presente. O modelo que eu aprendi com meus pais e com os líderes que eu vi é um modelo meio samurai, né? Da entrega sem medidas, sem limite, de se consumir completamente, de você acender a vela pelos dois lados, né? Então, o esgotamento era o resultado previsto e até elogiado, valorizado. Não assim explicitamente, mas nos bastidores você sabia que esse é um valor privilegiado. Então, o cuidado que nós tínhamos era muito o cuidado intelectual, do estudo, das boas ideias, da boa leitura, mas a dimensão da saúde como um todo era desconsiderada. Posteriormente, eu fui vendo a preocupação na Igreja Evangélica Brasileira de cuidado com as famílias dos pastores. E agora, muito recentemente, o cuidado com a saúde da pessoa do pastor. Então, a gente está crescendo nessa perspectiva. Mas o modelo lá atrás é daquela entrega sem limite, o que foi para mim uma ruptura, porque eu vim de uma tradição pessoal, uma história de vida, onde o cuidado com a saúde era fundamental, por causa da vida como atleta, de alta performance. Mas no ministério, isso não cabia. Então, era um divórcio. Então, você se tornava, quando muito, atleta de final de semana, daquele futebol, do vôlei na praia, alguma coisa assim. Mas era um divórcio grande, o que trouxe muitos problemas, e que depois, mais na frente, eu tive que acertar esses ponteiros. Mas não era claro, uma intenção clara, o cuidado da pessoa do pastor, nem muito da família do pastor. Mas eu vejo que, pelo menos nos ambientes por onde eu andei, gradativamente essa preocupação com cuidado vem crescendo e ampliando até chegar
hoje em dia na preocupação com a saúde do próprio pastor, né? É interessante essa construção que você faz ao descrever esse cenário, que é não haver preocupação de nenhuma ordem, e aí depois vem uma preocupação com a família pastoral, para que só então se construa uma preocupação com a figura do pastor, da pastora, do líder, da pessoa, né? Então, assim, de não ter nenhuma para o entorno, para aquele próprio indivíduo. Assim. E tem uma outra coisa, Zé, nessa sua fala que me espanta constatar, olhando aqui, obviamente, para trás, né? Que é você dizer assim, o lugar do esgotamento era um lugar sabido como destino, mas ainda assim ele era glamorizado. Né? Glamorizado. Eu me lembro que meu pai foi pastor por mais de 50 anos. Então, eu vi que a preocupação com a família do pastor começou a surgir quando os filhos dos pastores não seguiam seus pais, nem no ministério e muitas vezes nem na fé. Então, isso levantou uma luz vermelha. Depois, uma outra foco de preocupação era a saúde das esposas dos pastores. Começou a surgir muito problema de ordem emocional, divórcio entre os pastores, o que não era muito comum. Começou a ficar cada vez mais frequente. Então, o pessoal, temos que cuidar dos filhos, temos que cuidar da esposa. O que está provocando isso? E a origem do problema estava no exercício, numa certa filosofia ministerial, que desconsiderava muito a família, secundarizava a esposa, terceirizava os filhos, e dependendo do ambiente onde esse pastor estava, eles eram quase que sequestrados pelo ministério, ou pela cultura ministerial. Eu tive uma vantagem em relação a muitos dos meus companheiros adolescentes e crianças na época. Meu pai era um pastor bivocacional desde o princípio. Ok, que era incomum lá atrás. Era incomum. Então meu pai tinha um chamado para igrejas de periferia. E ele dizia, a igreja de periferia não tem condições de manter a família adequadamente. Mas eu posso me manter com minha profissão e posso ajudar as igrejas de periferia. Sempre com a preocupação de preparar essa igreja para um tipo de pastor que não tivesse a possibilidade que meu pai próprio tinha. Ok. Então, o fato de meu pai ter essa bivocação fazia com que ele olhasse para essa situação de desgaste dos seus colegas de ministério com uma certa autocrítica. Então, ao ponto, por exemplo, quando eu cheguei aos 15 anos de idade, o meu próprio pai sugeriu que eu mudasse de igreja, porque o ambiente da igreja onde eu estava não era compatível ao fato de ter o pastor, um filho que era atleta e que no final de semana, porque ser atleta, tinha que estar jogando em algum lugar. Não estava na igreja. Porque a bola era o ovo do diabo, que se dizia na época, né? Então, isso naquela época foi muito inovador. Sim. Mas foi o que me salvou. Sim, olha só. Porque eu fui para uma outra igreja onde eu não era o filho do pastor, não tinha aquela cobrança de ser o filho do pastor. Eu era um adolescente como outro qualquer. Então, pude preservar a minha fé e não ser contaminada com uma certa cultura ministerial do desgaste. Meu pai dizia coisas do tipo, pastor, a igreja consegue. Outros, pai, esposo, sou eu. Então, eu achava ousado isso na época. E tanto é que quando eu aventei a possibilidade de estudar teologia, meu pai fez questão de me encorajar primeiro a ir à universidade. Olha, você deve ter uma profissão, porque caso Deus te chame para algum lugar onde você não tenha como manter adequadamente a sua família, você precisa ter recursos para fazer isso de outra forma. Sim. Você não vai condicionar o seu chamado ao fluxo monetário da igreja. Sim. Entendeu? Nem para cima, nem para baixo. Você resolve isso. Então, assim, isso foi muito ousado na época. Sim, muito. Eu ouvi esse discurso 20 anos depois de você, dos meus pais. Faça uma outra formação. Isso pode ser importante para você. Você não sabe onde você vai pastorear, para onde você vai. Pode ser uma comunidade que não tenha condição de te oferecer um sustento para você e para sua família. Mas você, a gente está falando de 40 anos para trás, né? De uma época que não tinha essa cultura. Não, então, em 2004, estudando com Paul Stevens no Regent, que eu encontrei a teologia para isso. Olha só. Então, a teologia ele diz, o chamado vem de Deus, não vem da igreja local. Sim. Agora, as condições nas quais você vai trabalhar é um acordo entre você e a igreja, não vem de Deus, tá entendendo? Falei, faz todo sentido. Sim, claro. Então, assim, por que uma igreja vai ser limitada ministerialmente por causa do seu fluxo de caixa? Por que ela não pode ter um pastor
bem preparado, com uma outra vocação, que tenha condições de se manter. Por que a gente tem que reproduzir o modelo da sociedade discriminatória, que quem tem paga, quem não tem pega o que sobra? Você está entendendo? Então, assim, tem uma teologia por trás disso, entendeu? Então, reencontrar com essa teologia da criação, do mandato cultural, né, do mandato social, isso me ajudou a encaixar. O que para o meu pai não era uma teologia elaborada, era simplesmente o bom senso de olhar para a vida e dizer, opa, aqui tem problema, vamos tentar fazer. Era uma intuição, era uma sabedoria dele. E ele, com a sabedoria dele, numa época em que a cultura estabelecida pelo ministério era uma cultura de negligência para consigo, em prol do cuidado dos outros, a sabedoria dele, a intuição dele, te pouparam muito de virar uma estatística, né, de um pastor que ia estafar em algum momento. Da minha geração, lá do Rio de Janeiro, a Igreja Batista na antiga Guanabara, ela era dividida em associações. Então, eu fiz parte da Associação Ouro das igrejas que pegava a Pavuna, a Anchieta, a Cari, Irajá, aquela região ali, aquele subúrbio ali. Isso. Que eu me lembre dos filhos de pastores daquela época, até onde eu tenho informação, só 3 continuaram na igreja. Olha só. Na igreja? Na igreja, na fé. Então, muitos abandonaram completamente. E a maior origem dos traumas estava no desgaste de ver como os pais eram tratados e as expectativas absurdas, as cobranças. E a gente dizia tudo. O que a gente não queria, a gente não quer ser pastor de jeito nenhum, uma coisa que a gente não pensa, né? Por exemplo, eu lembro que o sonho do meu pai era que um dia eu me tornasse pastor junto com ele na sua igreja. Então, quando meu pai disse para mim, olha, filho, é melhor você procurar uma outra igreja, ele estava abrindo mão de um sonho muito importante, olha, entendeu? Só. E eu nem tinha ideia de pastorear, mas ele já estava visualizando que não queria que eu me tornasse uma estatística a mais dos muitos filhos de pastores que, por causa do desgaste da vida familiar e a inconsistência entre a fé proclamada e a fé vivida, produzisse esse tipo de sequela na família, né? Isso é triste, né? Triste. E eu acho que continua acontecendo, proporcionalmente, continua em graus diferentes. Sim, acredito também. Continua acontecendo. Deixa eu dar um salto aqui para uma outra fase da sua jornada ministerial, Zé, porque você tem essa sua experiência de juventude, de adolescência. Você, quando falou aqui sobre os seus 43 anos de dedicação nessa jornada ministerial, você falou de ministério estudantil e de ministério de pastoreio, né? E essa atividade com o ministério estudantil é uma atividade que durou muito tempo, muitos anos da sua vida. Até hoje você tem uma relação com essa faceta, né, do reino. Você, por muitos anos, viajou demais. E essa vida de quem está o tempo todo na estrada é uma vida que, em tese, dificulta uma rotina de autocuidado. Como é que foi a sua experiência? Então, eu, na adolescência, praticava esporte coletivo. Então, esporte de alta performance, aqueles 6 horas de treino todos os dias, às vezes até um pouco mais, dependendo do período dos torneios. Era a forma como eu pagava meus estudos. Na época, o esporte amador, a gente não recebia salário. A gente recebia bolsa de estudo e cuidado médico. Então, era essa a troca que era feita. Na minha época, quando eu parei de jogar de forma federada, essas coisas assim, a gente não tinha nenhum treinamento psicológico de como parar. Então, era muito comum que quando você parasse de jogar, você continua com os mesmos hábitos alimentares de quando você tem alta performance, sem a alta performance. Sim. E você descobre, então, logo, em que região do corpo as consequências disso se manifestam. Mas aí você vira peladeiro de final de semana e a coisa vai. Então, o que acontece? Eu não tive essa preparação para parar. Então, como é que se para bem e cuidando da saúde? Hoje é mais comum o tal do psicólogo esportivo que ajuda, orienta as pessoas. Na minha época não existia isso. Então, quando eu parei de jogar, eu logo comecei a viajar muito. E como eu fazia esporte coletivo, nos lugares onde eu tinha oportunidade de participar de algum jogo de vôlei ou de futebol com algumas pessoas, eu participava. Mas, geralmente, essas viagens tinham agendas pesadíssimas. Então, o que aconteceu foi que eu parei completamente qualquer atividade física
e porque as viagens eram muito intensas e frequentes. Mais na frente, por causa da condição da saúde, eu já estava com quase 120 quilos, estava usando bengala para andar, eu tinha embarque prioritário no avião por causa desse negócio. Essa é uma coisa complicada. Eu tive que voltar a aprender a andar. Então, nossa, Zé. A situação era muito difícil. Eu tinha que andar com uma bengala porque eu tinha dores lombares que me jogavam no chão. Então, isso em que fase da sua vida, mais ou menos? Eu estava mais ou menos com 48, 47, 48 anos. Então, de um atleta da juventude... A sedentarismo completo. Então, eu preciso fazer alguma coisa que é compatível com as viagens. Quer dizer, eu podia caminhar em qualquer lugar. Eu só precisava de um lugar para caminhar e de shorts. Então, eu mudei a cabeça. Em vez de ser atividade coletiva, eu vou fazer alguma coisa que eu posso fazer sozinho. Sim. Então, eu comecei a andar. E em qualquer lugar que eu ia, eu podia caminhar, podia me hidratar. E depois da caminhada, eu comecei a trotar muito levemente. E aí eu fui ganhando gosto por esse negócio de trotar. Fui comer provas de 5 km, provas de 10 km, provas de 21 km. Aí, prova de 30 quilômetros, acho que maratonas é o alvo. Aí, fui para as maratonas e fiquei nas maratonas até hoje. Então, mas eu diria assim, ninguém precisa ser maratonista. Caminhar 15 minutos por dia e se hidratar bem e dormir legal, já muda completamente o padrão. E dormir bem, se hidratar e caminhar, não precisa de grana para fazer isso. Sim, entendeu? Verdade. Basta ter uma bica com água, sim, um short para caminhar e um lugar para andar. Então, você pode fazer isso caminhando 15 minutos todo dia, aceleradinho, assim, vai ser uma boa. Então, não precisa ir para academia, gastar muito dinheiro, comprar todo aquele outfit bonitinho. Você vai para caminhar, se hidratar e dormir bem. Isso é importante. Então, mas precisou primeiro mudar a minha cabeça, né? Porque durante muito tempo eu disse assim, eu vou gastar tempo com isso quando eu podia estar orando, quando eu podia estar estudando mais, preparando mais um sermão, atendendo mais uma pessoa. Volta aquela filosofia de lá de trás, isso, né? Eu sou um pastor, eu preciso fazer o tempo todo. Isso. Eu vou encontrar coisas que eu possa fazer e que... Isso. Inclusive, se eu tiver que negligenciar o autocuidado... É quase uma salvação pelas obras evangélicas, sim. Entendeu? Tipo assim... E eu tive que aprender que a minha vocação não é contrária à minha humanidade. Perfeito. Que a minha vocação ela é contrária à mundanidade. Sim, perfeito. Mas não à minha humanidade. Então, isso que o Evangelho é a única força capaz de me tornar plenamente humano. Perfeito. Entendeu? Então, a minha teologia integral estava desintegrada. Sim. Então, na minha teologia integral, faltava arroz integral, faltava cuidado integral, então, cereal integral, entendeu? Então, eu tive que integralizar a minha teologia, dizer assim, olha, eu modelo como pastor para a comunidade. Eu modelo com o que eu digo sim e eu modelo quando eu digo não. Então, eu estou modelando para a igreja um descuido. Então, quando você começa a pensar, mas eu estou falando sobre o cuidado da criação, eu sou parte da criação. Sim. Então, por que eu cuido das árvores e não cuido de mim? Sempre um cuidado do lado de fora. Isso. Então, isso exigiu uma reconversão, Perfeito. Uma revisão teológica e para poder encaixar esse cuidado. E a gente vive num tempo de tanto pragmatismo que a gente ouve, por exemplo, conversas como a que a gente está tendo aqui, e é muito natural que a nossa cabeça vá para esse lugar do resultado e do que eu preciso fazer. Me dá os passos. Isso. E você está aqui o tempo todo sinalizando, e o que não tem a ver só com o que fazer, tem a ver com como pensar. Senão não vai dar certo. A gente tem que integralizar ou pensarmos como uma coisa completa e integral. Se é simplesmente uma mudança de hábitos, não vai resultar. Tem que mudar o conceito para justificar essa mudança de hábito, entendeu? Sim. Você tem que colocar a alma na sua ação, senão não vai dar certo esse negócio. E aí eu sei que tem, na sua trajetória, eu já ouvi você contar isso em alguns lugares, um marco assim, muito, muito forte nessa percepção do autocuidado, na sua caminhada com John Stott. Isso. Queria que você partilhasse isso, acho que isso é tão bacana. Assim. Tá. Então, o Stott veio ao Brasil em 89 e o Stott sempre teve muito vínculo com o movimento estudantil, do qual eu faço parte. Então, nós nos encontramos. Em 89 eu não falava inglês, eu precisei de um intérprete para conversar com ele
E ele, então, mostrou muito interessado em saber o que eu estava fazendo no movimento brasileiro, na ABU no Brasil. Ele conhecia um pouco da história da ABU no Brasil, da crise que o movimento tinha passado. E ele, quando me viu, eu tinha 27 anos, ele olhou para mim e disse assim, você está despreparado para esse desafio. Você tem que vir trabalhar um pouco mais algumas coisas. Vem para a Inglaterra comigo, que eu vou te ajudar a te preparar para esse desafio. Então, a organização me liberou e eu fui para lá, passei esse ano com ele, ano de 91, fomos como família, e nesse ano, então, se desenvolveu um vínculo muito próximo entre eu e ele. E por causa dos meus vínculos com a IFES, eu viajava regularmente para a Inglaterra, então eu sempre estava me encontrando com ele. Eu acabei saindo na biografia dele, para você ver como a coisa ficou muito próxima, né? Então, eu sou um dos poucos brasileiros mencionados na biografia dele. Ele fala com uma naturalidade como se fosse uma coisa trivial, né? Mas assim, não estamos falando de algo trivial. Não, então, é o Uncle John, né? O Uncle John. Então, ficamos muito próximos. E em 99, a gente se encontrou na Coreia. E ele já me viu usando bengala. Depois, um pouquinho mais na frente, nós nos encontramos de novo e ele viu que a minha condição física estava muito complicada. E aí ele aproveitou da liberdade que ele tinha comigo e disse, quer dizer então que eu não posso mais confiar em você? Aí eu falei, Uncle, o que eu fiz para você dizer uma coisa assim? Ele disse, o seu descuido com a sua saúde está muito evidente. Se você descuida assim da sua saúde, deve estar descuidando de outras coisas também, que não deveria descuidar. Uau! Aí eu falei, nem precisa continuar, já entendi a mensagem. Então voltei para o Brasil e falei, preciso cuidar disso. No ano que ele morreu, em 2011, não, deixa eu ver aqui, em 2011, foi 2011, isso. 27 de julho de 2011 que ele morreu. Naquele ano, ele morreu sabendo que eu havia corrido 2 maratonas naquele ano. Eu corri Madrid e corri a Maratona do Rio. Então, eu tomei a sério a sua instrução, perdi aquele monte de quilo que eu tinha que perder e fiz 2 maratonas esse ano. Então, eu acho que foi uma advertência que salvou a minha vida, em certo aspecto. Sim, claro. E corrigiu a minha perspectiva teológica também, né? Foi claro. A martelada final que faltava. E eu posso imaginar, Zé, a quantidade de outras vidas que são salvas a partir desse testemunho. Porque eu já ouvi essa fala sua algumas vezes e isso sempre foi muito marcante, porque para mim, quando eu ouço esse seu testemunho, não tem a ver só com o testemunho de alguém que recebeu uma repreensão correta no momento correto. Tem a ver com a compreensão da importância da gente ter relações onde há liberdade suficiente para alguém chegar e dizer assim, isso tá errado e você precisa me ouvir. Isso é muito especial, né? Essa é a vantagem de ter amigos. Quer dizer, a melhor vantagem de ser amigo é que você pode falar a verdade, né? E a pessoa não vai colocar em suspeição o que você está dizendo, porque a relação fundamenta a confiança. Exatamente. Então eu posso ouvir coisas que eu não gostaria de ouvir, porque eu estou ouvindo de quem eu confio. Então, esse é um outro aspecto importante, o que eu acho do descuido físico dos pastores, é que pastores têm dificuldade de formar amigos, né? Muitas vezes, eu via a relação do meu pai, por exemplo, havia um pouco de competição, um pouco de comparação inadequada, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu recebi o convite da ABU Internacional para deixar a ABU do Brasil e assumir uma função na América Latina, eu fui conversar em casa com meus filhos sobre isso. E o meu mais velho, o Thiago, tinha nessa época mais ou menos uns 9 a 10 anos. E eu falei, olha, o pai vai deixar a ABU Brasil para assumir a ABU da América Latina e tal. E ele disse, pai, você não pode fazer isso. Eu falei, e por que eu não posso fazer isso? Você não pode deixar os seus melhores amigos. Aí eu fiquei pensando, qual a visão que, na idade dele, eu tinha do ministério do meu pai. Se tem uma coisa que eu não me lembro do ministério do meu pai, é de amigos que meu pai tinha, de conviver, de conversar, de sair para tomar um guaraná, alguma coisa assim. E aí, quando eu ouvi do meu filho isso, eu digo assim, olha, ele percebeu que, de fato, eu tenho amigos no ambiente ministerial onde eu estou. E eu diria que é impossível seguir no ministério sem amigos. Porque
Porque a gente precisa desse espaço seguro para ouvir palavras de afirmação, sim, mas também palavras de confrontação. Perfeito. Que você, por causa da relação de amizade, você diz assim, ele está me dizendo uma coisa difícil, mas eu sei quem ele está me dizendo. Então, ele não quer o meu mal. Sim. Né? A gente precisa desse espaço seguro. Na última temporada, a gente dedicou um episódio a falar exatamente sobre isso, né? Sobre a solidão no Ministério Pastoral. Uma pesquisa, inclusive, da própria Visão Mundial, na América do Norte, junto com o Instituto Barna, mostrou que pastores se queixam mais de solidão do que as pessoas de modo geral. E essa é uma triste ironia, porque a gente está o tempo todo cercado de pessoas. Nas igrejas, tem gente o tempo todo perto da gente, mas ainda assim a gente se sente só. E eu sei que é uma questão aqui de hipóteses, mas eu queria ouvir de você, assim, quais seriam possíveis causas para a solidão no ministério pastoral? Eu acho que os pastores têm dificuldade de se ver como ovelhas. E se ver como seres humanos, como criaturas de Deus. Então, toda ovelha precisa de pastor, né? Mas o pastor, às vezes, tem medo de se deixar conhecer pelas ovelhas. E nem estou dizendo que ele tem que ser plenamente transparente com os membros da sua igreja. Ele pode ter amigos fora da sua igreja local, se ele quer preservar a sua imagem de alguma forma, ou você está inseguro para se expor tanto assim. Mas o fato é que ele precisa ser verdadeiro em alguns espaços. E para ser verdadeiro, tem que ser relacional. Não dá para ser verdadeiro diante do espelho. Senão você acaba crendo em alguns ídolos, crendo na autossuficiência, que é um ídolo do orgulho, né? Então essa ideia de ser suficiente é um valor cultural muito forte. Mas nós não somos suficientes o tempo todo, nem na mesma intensidade em tudo. Nós temos que lidar com as nossas insuficiências, né? O fato de morrermos mostra que nós somos insuficientes. Então, por exemplo, psicólogos clínicos não fazem clínica sem eles mesmos passarem por supervisão de alguém. Perfeito. Os pastores precisam aprender a sabedoria. Dizer assim, ninguém pode conduzir pessoas para caminhos que ele não tenha percorrido. Isso é uma ilusão. O Henry Nouwen trabalha muito esse conceito. Talvez uma sabedoria que ele aprendeu da psicologia que ele aplicou no seu sacerdócio. Mas a gente tem essa ilusão de que a gente é suficiente, que a ovelha são eles, e que nós não somos ovelhas, e nós não precisamos estar em cuidado. E aí a gente cai na ilusão de que eu posso conduzir o povo para um lugar que eu não conheço. Que eu posso encorajar o povo a ter amigos e eu mesmo não tenho. E que você cria uma falência, uma falácia terrível com um discurso assim. Então eu acho que pastores precisam lembrar que eles são ovelhas. Porque essa foi a grande descoberta de Davi no Salmo 23. Pensei nisso a hora que você falou. Salmo 23. Ele se descobriu como ovelha. Ele era pastor. O Salmo 78 diz que ele pastoreou com sabedoria o povo de Deus, que ele foi rei. Mas quando ele escreveu o Salmo 23, ele escreve na perspectiva da ovelha. Então acho que fará bem a gente voltar a meditar nesse salmo com carinho e a nos vermos como ovelhas nesse salmo. Não apenas como uma poesia digna de reflexão, mas como um espelho de um lugar que a gente precisa habitar. Isso. Eu acho que eu diria assim que fora desse lugar nós estamos em grande risco. Né? Fora desse lugar de alguém que nos conduz a águas tranquilas, que nos restaura, que nos prepara uma mesa. Eu estava correndo no Parque Ibirapuera, onde meu tempo sagrado da corrida, e eu sempre levo um texto na cabeça para correr comigo. E eu estava com um texto de Paulo, dizendo que sei estar suficiente, contente em qualquer situação. Eu lembrando, Paulo estava preso. Tinha gente do lado de fora pregando o evangelho para fazer mal para ele. Um contexto de intriga. Eu falei, como é que ele pode ter contentamento numa situação tão adversa, preso, sabendo das fofocas do lado de fora, das intenções equivocadas sobre ele, com relação ao ministério? E eu fiquei pensando, eu falei, bom, Paulo era rabino. Ele provavelmente devia estar meditando num texto bíblico. Lá pelo quilômetro 7 veio essa ideia, Salmo 23. Eu acho que ele estava pensando no Salmo 23, quando ele diz que eu sei estar contente em qualquer situação. Porque o Salmo 23 diz assim, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos.
A situação é adversa. Sim. Mas onde boto o meu olhar? Na mesa que ele prepara. Quem prepara é a mesa. Então, talvez em algum momento na história a gente vai encontrar algum achado arqueológico que vai encontrar um trapo de Salmo 23, uma possível cadeia onde Paulo esteve para escrever a carta aos Filipenses. Perfeito. Mas eu estava pensando, ele estava refletindo. Se eu estou aqui correndo pensando na Bíblia, por que na cadeia ele devia estar pensando em outra coisa? Está entendendo? Sim. Então eu acho que o Salmo 23 é um lugar seguro no qual a gente deve habitar como pastor. A gente precisa de águas tranquilas. A gente precisa ser conduzido em momentos, por exemplo, de transição ministerial. Sim. Quando começar, quando deixar. Essa é uma marca muito grande no seu ministério que eu vejo, Zé. E isso, eu observo muito isso de muito tempo na sua caminhada. A intencionalidade que você tem de se sujeitar aos seus mentores e de pensar estrategicamente ciclos. De ter pelo menos esses ciclos mapeados, né? Isso. E isso ajuda muito para a cabeça, né? Você encontra o eixo vocacional considerando os ciclos. Então, como é que você diz sim e não? Eu digo sim e não baseado naquele sentido de vocação. Nesse momento, ao que eu sou chamado a me dedicar, ao que eu sou chamado a pôr a minha atenção. E aí é mais fácil para mim, ou menos difícil, dizer sim e não. Porque tem coisas que eu sou chamado a fazer hoje que eu gosto de fazer, que eu já fiz, gostei de ter feito, mas que nesse momento não é o meu chamado, não é a minha vocação. Então, eu posso até eventualmente fazer alguma coisa vinculada a algo passado, mas eu sempre faço assim, eu trago alguém mais novo que eu, coloco do meu lado, vamos fazer junto e eu deixo você fazer, não vou fazer outras coisas. Sim. Mas então eu dividi, né, a minha etapa ministerial em 3 grandes etapas, né? A etapa da formação, da supervisão e hoje é a etapa da reprodução. Então é a etapa onde eu tenho que passar para a geração posterior as coisas que eu aprendi nesses 43 anos. Você foi treinado assim ou você intuiu isso? Isso no primeiro momento eu fui treinado sem saber, tinha um pouco de intuição, e essa intuição veio do basquete. Olha só o esporte como ele agrega. Veio de transição. Como é que você sai para a defesa, para o contra-ataque? Isso é transição de quadra. Então, quem é que chega primeiro? Quem é que passa a bola? Então essa ideia de momentos já veio desde o esporte. Então, se eu tenho uma visão de futuro, essa visão de futuro tem que disciplinar o meu presente. Se o meu objetivo é chegar naquela cesta, considerando a quadra que eu tenho, a equipe que eu tenho, como é que eu faço essas transições? Então, essa ideia de etapas já veio do esporte. No ministério, eu intuí isso e ao longo do tempo, conversando com os mentores, eles foram me dando a ciência por trás da intuição. Então, isso ajudou por exemplo, saber que autores prestar atenção, que obras prestar atenção. Ótimo. Reconhecer esses ciclos, entendeu? E assim, é importante você reconhecer as etapas ministeriais. Faz parte da sua saúde, inclusive. Sim, claro. E isso te coloca na contramão dessa tendência que você mencionou no início da nossa conversa, que é de uma glamorização excessiva do trabalho, que vai ter como ponto final a exaustão. Claro. Porque a cultura é trabalho, até que você caia no chão e alguém venha te substituir. Por exemplo, é inaceitável que no final da vida do ministro cristão, da ministra cristã, a marca seja ressentimento e falta de esperança. Agora, é ressentimento e falta de esperança porque a gente deixou que outras pessoas nos rebocassem a vida inteira. Então, eu não posso, com o Evangelho da Esperança, terminar desse jeito. Então, como é que eu cuido para não terminar desse jeito? Então, é importante a gente ter essa ciência, esse conhecimento, essa intencionalidade para preservar a nossa vocação. Então, a ideia é Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Como é que você vai terminar a sua vida ministerial sem essa característica de abundância? É um antitestemunho. Isso, é uma contradição interna, né? Então, eu diria assim, você pode não ter o mesmo vigor físico, e vai acontecer, você não vai ter o mesmo vigor físico, mas você não pode ter menos esperança. Não deveria, pelo menos, né? Isso pode soar como uma cobrança, mas não é uma cobrança. Sim. Só estou tentando achar a lógica por trás da filosofia ministerial, né? Então, por exemplo, as minhas necessidades emocionais, ou de orientação, ou de cuidado aos 23 anos, não são as mesmas que eu tenho hoje aos 63.
Então, é importante a gente lembrar que a vida é dada por ciclos. Nós temos diferentes etapas na vida. E está tudo bem nisso. Então, e que o tipo de necessidade que eu tenho no início do ministério, no que diz respeito à minha formação, por exemplo, não é a mesma que eu tenho hoje aos 63 anos. Sim. Mas isso não quer dizer que eu não tenha necessidade de formação. Só muda a forma de e a intensidade como. Mas é necessário reconhecer essas etapas. Então, tem muito pastor que acha que a vida é uma coisa linear. Não é. Não é. A gente tem experiências hoje que não tinha antes. A realidade é que a gente desconhecia completamente, simplesmente porque a gente não viveu. Sim. Né? Então, o fato de começar íntegro no ministério não quer dizer que eu estou maduro no ministério. Sim. A maturidade é um processo, a integridade é uma condição que tem que permanecer o tempo todo. Mas a maturidade a gente vai ganhando na jornada. Então é importante reconhecer essas diferentes etapas. De novo, o esporte ajuda nisso. Quando eu vou correr uma maratona, eu não penso 42, eu penso os próximos 5. Sim. Depois os próximos 5, depois os próximos 5. A maratona de Madrid, por exemplo, começou com 2 graus. Foi a primeira que você fez? Não, Madrid foi a terceira, 2011. Então, a temperatura começou com 2 graus e terminou com 32 graus. Uau! Ou seja, existe uma ciência que diz que para cada 5 graus de variação na temperatura, interfere uns 15% no teu rendimento. Então, eu tive várias corridas dentro de uma mesma corrida. Então, é importante conhecer o seu corpo, conhecer a sua etapa, conhecer o que você precisa em cada etapa para você concluir bem essa prova. Sim. Entendeu? Então, aprender a dividir a vida em etapas, reconhecer os ciclos, filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos maiores, filhos já casados, é uma realidade, né? Pessoas com saúde, pessoas sem saúde, é uma outra realidade, né? O tipo de dificuldade ministerial que você tem. Então é importante a gente incorporar nessa preocupação com a saúde o reconhecimento das etapas. E para isso é necessário muita conversa e aprender da experiência alheia, aprender do outro, da experiência do outro. Então, se ouve uma experiência, você viu uma história, você diz assim, ok, que lição aqui eu preciso aprender com esse negócio aqui? A gente sempre tem aprendendo alguma coisa, né? Das coisas ruins e das coisas boas que acontecem. Né? Olha assim, poxa, qual é a carpintaria desse pensamento? Sim. O que eu aprendo aqui? E a gente vai incorporando isso. Essa é uma pergunta que você se faz tanto nas conversas com os amigos e com os mentores, quanto no cuidado pastoral? Com todo mundo. Com todo mundo, Eu aprendo sempre. Aprendo sempre. Você está aconselhando pessoas, conversando com pessoas e está se perguntando o que eu posso tirar daqui de sabedoria para a vida. Chega um adolescente e diz, tio, posso chorar? Pode. Eu pergunto, por qual a razão desse choro? E eu estou perguntando para mim, enquanto ele está chorando, que caminhos levaram esse adolescente a esse desgaste? Quão consciente eu estou dessa realidade? Quão sensível eu estou a essa realidade? Que perguntas eu devo fazer agora para essa pessoa? Então, enquanto ele está falando, está chorando, eu estou orando aqui pensando. E está sendo impactado por isso também. Claro. A gente não está blindado de tudo isso que a gente De maneira ouve. nenhuma. Então, a importância de cuidar de si é tamanha que a gente é afetado por muito mais coisa do que a gente imagina, né? Porque essas histórias têm um impacto sobre a gente. E às vezes a fragilidade dele me torna consciente de uma fragilidade que eu não estava consciente em mim. Sim. E às vezes eu tenho que dizer assim, eu acho que eu preciso parar aqui. Sim. Porque isso está indo além do que deve. Eu já não tenho mais condições de lidar com isso. Reconhecer o limite. Isso. O Hans Birk dizia sempre isso, que maturidade é reconhecer limite. Uma pessoa madura é aquela que reconhece o seu limite. Então, tem situações que eu digo assim, até aqui eu vou. E aprendo assim com as pessoas na igreja e aprendo com os meus companheiros fora da igreja, no mundo da corrida. Sim, claro. Aprendo muito com eles. Isso requer um grau de humildade que nem sempre a gente está disposto a ter, né? Porque o orgulho faz com que a gente, às vezes, não queira admitir um limite que a gente tem, uma falta de informação, uma ignorância, certo? E chegar e dizer assim, opa, aqui é demais para mim, ou porque eu não dou conta, ou porque eu não sei. Requer uma humildade que nem sempre a gente está disposto assim a permitir que permeie a gente, né? É a humildade que nos assegura a humanidade. O orgulho nos transforma numa pessoa que a gente, se olhando de fora, se assustaria com o que a gente está vendo. Sim. Então, o orgulho é uma cristalização
que nos desumaniza, eu diria. Então, a humildade mantém a gente sensível, com o coração suave frente a Deus e frente ao próximo, né? Então, a gente segue a um Cristo que foi voluntariamente para a cruz. Quer dizer, não cabe num cristão qualquer expressão de orgulho. Porque o nosso orgulho, se há um, é a cruz de Cristo. Sim. E bem Paulo aos Coríntios. Isso. Né? Então, como é que se orgulha numa cruz? Né? Então, é um contrassenso, né? Sim, é verdade. O C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, chamou o orgulho de um grande pecado, né? Fala que não tem nenhum estado em que a gente se encontre mais antagônico ao projeto de Deus pra gente, quanto o estado de orgulho quando ele toma conta do nosso coração. Esses dias eu estava conversando com o Ricardo Barbosa, e eu estava reclamando com o Ricardo, conversando com ele, que é um grande amigo. Falei, Ricardo, elementos de solidão e de frustração no ministério. Aí ele parou, ouviu, falou assim, Zé, eu vou te contar uma frase que eu, quando estava compartilhando sobre isso com o James Houston, o que ele respondeu para mim? Falei, manda. E ele disse, a frustração é a forma como Deus lida com o que há de pior na gente, que é o orgulho. Falei, caramba. Voltei para o meu quarto, fui para o meu diário, anotei essa frase e agora eu comecei a fazer um inventário das minhas frustrações e relacionar com o meu orgulho. Olha só. A primeira coisa que eu descobri, que eu estou ainda refletindo, mas já escrevi, o primeiro item o meu orgulho se expressa no meu senso de suficiência. E eu tenho que me admitir como um pai insuficiente, como um esposo insuficiente, como um pastor insuficiente. E entender a insuficiência não é justificativa para a displicência, para a irresponsabilidade. Mas por que eu tenho que ser suficiente? Quando a graça que é suficiente. Sim. Paulo diz, né, para Timóteo, fortifica-te na graça. Sim. Né? Então a fonte da força não é a minha suficiência, é a graça. Então eu ainda estou meditando sobre isso. Algum dia vai sair alguma coisa escrita sobre isso. Eu espero que saia, ansiosamente. Ziel, deixa eu te fazer uma pergunta resgatando um ponto lá do início da sua fala, que eu acho que é muito importante a gente frisar. A gente está falando aqui muito do cuidado de si, esportes, amizade, mentoria, humildade. Mas lá no início você mencionou a importância do cuidado da família pastoral, né? Que você vem de uma época em que as famílias pastorais ficavam pelo caminho. Queria ouvir aqui a opinião sua, tá? Assim, onde a igreja hoje mais peca no cuidado da família pastoral? Não para a gente apenas apontar o dedo e dizer, olha isso daqui, mas para a gente criar consciência e fazer reflexões que mudem a nossa postura. De maneira geral, eu diria que no Brasil a gente tem uma cultura evangélica que está muito focada no desempenho do pastor, mas não na gestão da vocação do pastor. Deixa eu explicar. Eu imagino que todos nós em casa tenhamos uma caixa d'água, mas a gente, apesar de ter uma caixa d'água, a gente compra um filtro. Por quê? Porque a gente quer que a água que a gente beba tenha uma qualidade superior da água que chega na nossa caixa d'água. Então não basta ter acesso à água, a gente quer ter acesso à qualidade dessa água. Então, muitas vezes, a igreja se limita a ter acesso ao pastor. Temos um pastor aqui, pagamos o salário dele, sustentamos o pastor, e é isso. Mas não se pergunta como é que a gente cuida da vocação desse pastor? Como é que a gente cria condições para que ele possa dar o melhor dele com alegria no ministério? Porque se ele estiver feliz no que está fazendo, a igreja vai ser beneficiada com isso. Diretamente. Isso. Então não basta ter acesso ao pastor, tem que ter cuidado com a vocação dele. Então, o que ele precisa nesse momento para poder pregar melhor? O que ele precisa nesse momento para poder... eu vejo que o semblante está abatido, está cansado. Será que ele precisa de um break, um descanso? Será que ele precisa de levar para tomar um sorvete, um passeio, comprar um ingresso para que ele e a família vá ao cinema, alguma coisa assim? Então, eu vejo que pouco a pouco, em algumas comunidades, já se percebe
que não basta somente ter acesso à caixa d'água, que é importante ter acesso à vocação do pastor. Aí a família entra. Então, as condições de vida na qual o pastor vive, as condições de vida na qual a família vive, é importante. Por exemplo, eu quando fui para o Ministério Cristão, eu estudei em universidade pública. E eu tinha a preocupação, estando no Ministério Cristão, eu teria condições de dar aos meus filhos a chance de estudar numa universidade pública, que a gente sabe o que implica isso no Brasil. Sim. Que chegou um momento em que meus filhos puderam estudar em escola pública até um momento. Depois, de um momento em diante, a gente precisava de reforçar um pouco mais a educação deles para que eles pudessem ser capazes de estudar na universidade pública no curso que eles gostariam de fazer. E eu disse para eles, a gente tem que fazer um trabalho de cooperação aqui. O pai não vai ter condições de bancar uma escola pública particular para vocês, completamente. Mas vocês podem se esforçar. A gente tem algumas escolas aqui em São Paulo que oferecem bolsas para alunos com bom desempenho. Então, o máximo de bolsa que vocês puderem conseguir vai ajudar o pai a pagar uma escola boa para vocês. Então, foi muito interessante. Os 3 toparam e foram excelentes alunos, conseguiram boas bolsas, a igreja ajudou complementando o que faltava, e eles conseguiram fazer as universidades que queriam fazer, nos cursos que queriam fazer, não só aqui como fora do Brasil. Que legal. E assim, todos andando com Jesus, todos fiéis ao Senhor. Então, assim, isso é importante. Sim. Agora, tem situações em que a gente precisa de ajuda. Então, por exemplo, contando um pouco da minha própria debilidade e da minha necessidade. Os filhos cresceram e eu percebi que eu não sabia ser pai de adultos. Eu falei um dia em casa, assim, numa pizza de sexta-feira, falei, olha, o pai tomou uma decisão, eu vou buscar uma ajuda de um psicólogo profissional, porque o pai não sabe ser pai de adultos. Vocês tomam decisões como adultos que eu não concordo muitas vezes. Isso está construindo uma barreira entre mim e vocês. Eu preciso aprender a ser pai de adultos. Eu fui, então, para terapia. Aí a minha filha falou assim, pai, vai ser bom você fazer terapia, que você vai descobrir outras coisinhas que você precisa descobrir também. Eu falei, é isso. Mas foi bom esse processo. Então, eu descobri, naquele período que eu passei por uma terapia, com essa pergunta, como ser pai de adultos? Eu descobri que com os mesmos tijolos que eu estava construindo uma parede entre mim e meus filhos, eu podia construir uma ponte com eles. Excelente. E isso foi muito bom para mim. Então, assim, agora, eu vivi num contexto eclesiástico onde o fato de o pastor buscar uma terapia não é um escândalo. O que não é a realidade de todas as pessoas. É verdade. Como assim? O pastor vai precisar de ajuda emocional para isso, mas ele não está cheio do Espírito Santo. Deus não basta. Deus não basta. Eu falei, quando fura o pneu do seu carro, você ora ou você fecha um borracheiro? Sim, exatamente. Tá entendendo? Quando você vai construir uma casa, você ora ou você chama o engenheiro, o arquiteto? Então, por que quando você descobre uma debilidade emocional, que você precisa, um aprendizado que você não teve, porque meus pais relativamente morreram cedo, então eu não tive essa conversa com eles de como ser pai de adultos. Sim. Então eu via na igreja algumas coisas que eu gostava, outras coisas que eu não gostava, eu falei, eu preciso passar por essa checagem. E foi muito bom ter passado por essa checagem. Então eu diria que, em parte, a igreja, quando muda o seu conceito de não somente ter acesso ao pastor, mas cuidar para que a vocação dele seja bem gestada, e isso inclui a família, inclui aquilo que traz alegria e satisfação, e tira do pastor algumas preocupações que ele não precisa ter, porque a igreja tem recursos para poder ajudá-lo nesse sentido, né? Então, eu acho que vai por aí o caminho. Uma relação de comunidade de pastor que não seja pautada na utilidade, mas que seja construída a partir da sustentabilidade da vocação dele. Então, a gente está dando testemunho. Nós temos um outro rei, fazemos parte de um outro reino, temos uma outra forma de viver. Então, a própria relação da igreja com o pastor modela uma comunidade distinta. Sim. Distinta de qualquer relação de trabalho que a gente tem fora, com outros valores. Então, o povo de fora deve chegar na comunidade e dizer assim, que relação é essa que vocês têm aqui? Que modelo é esse? Que modelo é esse? Que valores são esses? Que princípios são esses? Então, essa relação
modela. E eu acho que parte da nossa crise vocacional no mundo evangélico brasileiro vai que muitas igrejas têm uma relação CLT com seus pastores e não cuidam da vocação deles. E o jovem velho diz assim, para que eu vou entrar numa furada dessa? Isso. Tá entendendo? Ao passo que, claro que se uma relação pode ser muito boa, você pode também despertar gente com interesses equivocados. Gente que tem medo de viver a vida e transforma a igreja no útero materno. Sim. Então a gente tem que fazer essa distinção, exatamente. né? Mas... Importantíssimo isso. Né? Tem que fazer essa distinção, porque tem gente que tem a vocação equivocada. Na verdade, o que tu está procurando é uma mãe. Sim, exatamente. Para ficar ali em posição fetal, se protegendo de tudo e de todos, deixando de viver. Isso, deixa de viver. Não, o ministério tem que ser plenitude de vida, com todos os dilemas. Isso aí. Entendeu? Não é trocar útero. Isso, né? Sim. Então, é a mãe igreja, mas não é o útero da igreja. Isso, exatamente. Ziel, eu queria te fazer mais 2 perguntas aqui. A primeira delas, assim, numa construção aqui imaginária, se você tivesse que dar um conselho ou conselhos para o Ziel de 43 anos atrás, que estava começando o ministério, dentro dessa perspectiva do autocuidado, que conselho você daria para aquele Ziel lá de trás? Essa é a primeira. Eu acho que lá atrás eu estava muito preocupado em justificar as doações que eu recebia. Então eu estava muito preocupado com o desempenho, porque eu achava que os doadores que doavam para o meu sustento, eles queriam ver resultados. A tirania da performance. Isso. E no reino de Deus, o que a gente busca são produtos, né? Quer dizer, frutos, não produtos. Então eu tinha essa lógica do produto muito forte. E por causa disso, eu facilmente me dispersei. E eu perdi o foco muitas vezes. A parte desse foco que eu perdi foi o cuidado com a saúde. Porque eu estava bem intencionalmente focado em justificar as doações que eu recebia, querendo dar para a igreja resultado, né? E naquele momento, Gideão para mim não era um modelo, do tipo diminuir para ser mais eficiente, né? O negócio era multidões, números, era tentar impressionar o doador, dizer assim, todo ano para o cara certo. Isso foi terrível para mim, foi terrível. Então, eu tinha uma relação inadequada com os doadores, porque eu acabava reforçando para eles uma forma equivocada de doar. Podem continuar porque eu estou produzindo. Isso. E eu me coloquei num regime de trabalho que me levou ao estresse, ao esgotamento. Então, eu diria, as necessidades não definem as prioridades ministeriais. É a sua vocação. Perfeito. As necessidades é igual lavar a louça. Você lava uma pilha aqui, quando você vira para o lado, tem outra pilha para se lavar. Não para nunca esse negócio. Então, se você for fazer um ministério baseado em necessidades, você está lascado. Porque nunca vai ser suficiente. Então, qual é a sua vocação? Atos 6, para mim, é a fundamentação bíblica para isso. Atos 6 começa com a tensão entre as viúvas que não estão sendo atendidas. E os apóstolos podiam dizer assim, a gente vai matar no peito esse negócio. Ele disse, não, o nosso chamado é a palavra e a oração. Vocês vão ter que escolher pessoas idôneas, cheias do Espírito Santo, para cuidar das mesas. Nós vamos servir a palavra e eles vão servir a mesa. A palavra é a mesma no grego ali. E é muito interessante que, às vezes, o crescimento ministerial pode se tornar uma tentação para a gente. Onde a gente quer abranger a nossa responsabilidade e a gente não dá conta. Sim. É como furar uma mangueira d'água esperando que saia a mesma pressão da água na ponta. Sim. Tá entendendo? E Atos 6, para mim, tem um toque de humor, que Lucas começa dizendo da tensão entre viúvas e termina falando que e muitos sacerdotes se convertiam. Eu falei, misericórdia! Imagina, sacerdote se convertendo. Ou seja, começou com um problema de viúva, mas peraí, não é tudo. Espera até o versículo chegar no final, que vem agora o sacerdote se convertendo. Então, para mim, Atos 6, para mim, é o texto mais irônico da abordagem de Lucas. Então, eu diria assim... A Bíblia é cheia de ironia. Cheia de ironia, cheia de ironia. Imagina, se você acha que viúva é problema, espera até chegar o sacerdote, né, não é? Problema de verdade tá para chegar. Tá para chegar. Igual Atos 15, né? Começa quebrando o pau com os irmãos aqui e depois lá embaixo Paulo e Barnabé quebrando o pau de novo. Então, diz assim, não foi com pouca discussão a ironia de novo aqui, né? Não foi com pouca discussão, foi um barraco literalmente no grego profundo aqui, não é?
Então, assim, eu acho que eu diria para o Ziel lá atrás, foco. Foco na vocação, para não dispersar em função das necessidades. Excelente. Minha mãe dizia para mim assim, quem acerta o alvo erra o resto. Eu desconsiderei esse conselho da minha mãe. E ela sabe. Precioso, né? Se você foca no alvo, é no alvo, né? Isso. Mas o alvo não pode ser uma dispersão de necessidades. É para o que eu sou chamado nesse momento. E foca nisso. Né? Ziel, 3 conselhos que você daria pensando na promoção da qualidade de vida de pastores, pastoras, famílias pastorais? Joia. Eu até anotei essa resposta para não poder receber a cola antes, pessoal. Então, essa resposta aqui eu pude pensar um pouquinho antes. Mas, assim, primeira coisa que eu diria como fundamentação bíblica teológica é lembrar de que nós somos seres criados por Deus e a nossa vocação não é contrária à nossa humanidade. A nossa vocação é contrária à nossa mundanidade, mas não à nossa humanidade. Deus não trabalha com tubo de PVC, Ele trabalha com seres humanos. Então, é importante lembrar disso. 1 Timóteo 4,16 diz, tem cuidado de você mesmo e da doutrina, porque fazendo isso você se salva e salva aqueles que te escutam. Então, a gente tem uma boa fundamentação bíblica para isso aqui. Então, eu acho que a primeira coisa importante é resgatar o valor dos amigos. Agora, por amigos, eu não estou falando de relações de rede social. Sim. Eu estou falando de amigos com quem você gasta tempo presencial com eles. Amigos em que você tem a segurança de ouvir um feedback negativo. Sim. Amigos que você vai ouvir uma palavra crítica e você não vai se sentir ofendido por eles. Porque você sabe que os lábios que estão proferindo aquilo é de pessoas que amam você. Sim. Então, a primeira coisa é gastar tempo na construção de boas amizades, porque isso vai nos manter com certa saúde ao longo do ministério. A outra coisa é ficar atento às diferentes etapas da nossa vida ministerial. A mesma pergunta é respondida de maneira diferente em cada etapa da nossa vida. Sim. Então, as necessidades de supervisão são diferentes, a necessidade de reconhecimento é diferente, a necessidade de formação é diferente. Então, mesmo as perguntas ao longo da vida são respondidas de maneira diferente, isso é importante. A terceira coisa que eu diria é faça exercícios, caminhe e beba água. Entendeu? Se você não pode ir uma academia porque você talvez é pastor de uma situação muito difícil, onde a igreja não tem recurso, você não tem recurso, você pode caminhar, você pode tomar água. Caminhe 15 minutos por dia. Caminhe assim, aceleradozinho um pouquinho, com uma garrafinha d'água. Enquanto você caminha, você ora, mas caminha, ora e beba água. Isso vai te fazer muito bem. Depois, se você puder trotar um pouquinho, melhor ainda. E qualquer dia a gente se encontra numa prova correndo juntos. Excelente, excelente. Zé foi uma das minhas inspirações para a corrida. Muito bom. 5, 6 anos comecei a correr. Zé, esse ano fiz os meus primeiros 21, cara. Olha que beleza. E pretendo não abandonar, porque me apaixonei pela corrida. Zé, meu amigo, mestre, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Por essa conversa tão maravilhosa, por tanta sabedoria partilhada. Eu já falei isso para você tantas vezes, queria falar diante aqui da câmera. Você é uma inspiração ministerial, Obrigado. No equilíbrio, sabe, na intencionalidade da construção de um ministério que seja sustentável. Isso para mim é tão bonito na sua jornada. Bom. E é muito bom poder te ouvir, conversar com você, e eu tenho certeza que isso vai abençoar muita gente. Muito obrigado. Eu queria pedir pra você fazer uma oração pra gente fechar esse momento. Com muita alegria. Pode ser sim. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por Jesus, pelo Evangelho, pela igreja. Muito obrigado pela vocação que o Senhor tem dado a tantos de poder servir ao Senhor no cuidado da tua igreja. Eu peço ao Espírito Santo que a todos aqueles que o Senhor chamou para o cuidado da tua igreja, que eles possam se incluir nesse cuidado também, de maneira que eles possam modelar para a tua igreja essa relação de cuidado. Nós somos parte da tua boa criação e queremos, sendo parte da tua boa criação, louvar ao Senhor expressando o cuidado conosco mesmos também.
Então eu peço, Espírito Santo, que o Senhor mude os corações e mude a forma de pensar de todos aqueles que nesse momento estejam sofrendo as consequências do desgaste muito profundo. Mas o Senhor que consola e que restaura também possa estender a tua boa mão na vida dessas pessoas por meio de pessoas como os Titos que chegaram para Paulo e outros tantos que possam vir ao nosso encontro e oferecer o consolo, a ajuda necessária para que a gente possa alcançar um ministério de saúde, um ministério de qualidade, onde o empenho não seja contrário à nossa saúde, onde a dedicação não seja contrário ao cuidado conosco mesmos, que a gente possa terminar os nossos ministérios com muito mais confiança, muito mais esperança e muito mais alegria no Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Mais uma vez, Gé, obrigado. Obrigado. E eu queria convidar você a acessar as plataformas da Visão Mundial, do Pastores pela Vida. Nelas você vai ficar por dentro de tudo aquilo que a gente tem produzido e nelas você vai saber também como você pode incluir as nossas crianças na sua lista de oração, tá bom? Deus abençoe muito você e até o nosso próximo encontro.